Se eu fosse um homem das cavernas, teria um meio de transporte, meus próprios pés. Por alguns milhões de anos, foi assim que todos nós circulamos. Caminhamos para buscar água, às vezes corríamos para buscar comida ou escapar do perigo. Por fim, desenvolvemos meios de transporte para uma locomoção mais inteligente, como a canoa ou mesmo a domesticação de cavalos. Eventualmente, isso mudou. Nossas populações cresceram, nosso conhecimento foi acumulado, nossas curiosidades dispararam. Não era mais tolerável nos contermos em uma parcela limitada de terra. Aldeias precisavam se tornar impérios. A fome e a sede deveriam ser erradicadas. Queríamos mais comunidade. Queríamos explorar. Para fazer isso, precisávamos de novas maneiras de nos transportar e nos libertar de nossa limitação bípede. Ainda na era glacial, há 500 mil anos, demos início à domesticação de alguns animais. Com isso, iniciamos a utilização de animais para transporte de carga. Então, cerca de 5.500 anos atrás, com a invenção da roda, os meios de transporte deixam de ser apenas os animais e passam a ser feitos por carroças, puxadas por bois ou cavalos. O grande marco de avanço seguinte veio com a Revolução Industrial, que nos permitiu um salto tecnológico em diversos modais de transporte. A descoberta de novas formas de locomoção e a criação de motores trouxe caminhões e o trem, os principais meios de transporte terrestres. A Revolução Industrial trouxe novas máquinas, novas formas de energia e novos combustíveis. Muitos artesãos deixaram de existir, dando espaço para fabricação em massa, grandes indústrias, máquinas a vapor, êxodo rural, crescimento das grandes cidades e, consequentemente, explosão do consumo. Na Inglaterra, em 1804, foi criada a primeira locomotiva a vapor. Sua invenção foi uma adaptação de outras máquinas a vapor já existentes, mas um engenheiro britânico as adaptou para uma locomotiva de carvão que se movia sobre trilhos. A capacidade da locomotiva era de aproximadamente 25 toneladas, uma revolução para a época, que animou os ânimos e fez crescer o interesse das fábricas em produzir locomotivas. O transporte aquaviário, assim como o terrestre, está registrado nos primórdios da humanidade. Inicialmente, os homens utilizavam troncos de árvores amarrados com fibras de folha para realizar a travessia de rios, o início das primeiras jangadas. Depois surgiram os barcos, navios à vela e então, por volta de 1820, navios a vapor. O próximo divisor de águas foi a Segunda Guerra Mundial. Ela modificou completamente o transporte de cargas e o comércio exterior. A Segunda Grande Guerra foi toda motorizada. Cresceu o número de utilização de caminhões para levar suprimento para as tropas e o modal aéreo foi muito utilizado. A sua rapidez fez com que ele fosse o mais empregado para levar mantimentos e pessoas de maneira rápida nas rotas internacionais. A revolução no transporte de massa nos tornou uma espécie global, vivendo uma vida cada vez mais abundante e conectada. Se abrirmos um parênteses para fazer uma rápida análise do panorama histórico sobre o transporte no Brasil, perceberemos que no início da colonização brasileira, o transporte de mercadorias se concentrava basicamente nas áreas litorâneas. Sendo assim, o modal marítimo era o mais usado, enquanto no continente a circulação era feita por animais e meios de transporte por tração. Explorar o interior do país foi um processo mais lento e ganhou espaço em meados do século XIX, impulsionado pelo plantio do café e a construção das primeiras ferrovias e estradas. O sucesso da cultura do café fez com que o país realmente começasse a expandir a sua rede de distribuição, para otimizar o escoamento dessa produção. Historicamente, a malha rodoviária se estruturou mais para frente, no século XX. O Brasil começou a produzir seus primeiros automóveis em 1920. Contudo, um dos aspectos mais decisivos a favor do transporte rodoviário foi a política de interiorização no governo do presidente Juscelino Kubitschek. No projeto, a capital foi deslocada do litoral para o centro, em Brasília, com o intuito de interconectar todas as regiões e construir um amplo sistema de vias para promover a distribuição. Hoje, o Brasil possui uma das maiores redes de estrada do mundo, com mais de 1.600.000 quilômetros. Bom, voltando para a análise global,
Se há uma tendência que vale a pena notar, é que o transporte evoluiu principalmente nos formatos com escala. A maior parte dos 1000 anos de inovação em transporte concentrou-se na entrega de pessoas e mercadorias a granel. No entanto, foi a introdução das redes de automóveis e rodovias que deu início à onda de mobilidade destinada a solucionar os modos de transporte individuais. A demanda era tão grande que os automóveis rapidamente se tornaram um meio de transporte dominante no planeta, além de nossos próprios pés, é claro. Os carros possibilitaram que pela primeira vez um indivíduo viajasse com facilidade e eficiência grandes distâncias, mas ao mesmo tempo que esse avanço trouxe novas possibilidades, também trouxe limitações decorrentes da urbanização. Pois é, há muito tempo as pessoas migraram para os rios, oceanos e lagos próximos, porque a água era uma fonte de abundância. Você poderia beber, transportar coisas, usar para fazer plantações e até mesmo usá-lo para travar guerras ou defesa tática. No entanto, a maior parte do mundo vivia uma vida predominantemente rural até recentemente. Na verdade, 2009 marcou o primeiro ano em que a população urbana superou a população rural, e essa tendência continua. À medida que a civilização mudou para megacidades cada vez mais densas, estamos descobrindo que a infraestrutura inicial para dar suporte a uma crescente população urbana não consegue acompanhar, incluindo nossa infraestrutura de transporte. Por fim, os benefícios da urbanização superaram em muito as virtudes da vida rural, de modo que as pessoas começaram a correr para as cidades. As principais áreas metropolitanas ofereciam maior acesso à água potável, alimentos, emprego, acesso a serviços de saúde e entretenimento. Essa tendência de urbanização pode ser vista em uma das nações mais jovens, porém mais prósperas do planeta, os Estados Unidos, que em 2010 já apresentava cerca de 80% da população em áreas urbanas. O mesmo é verdade se olharmos para o cenário global, com 68% da população mundial projetada para viver em áreas urbanas até 2050. Mais de 4 bilhões de pessoas agora vivem em áreas urbanas globalmente. Como resultado, as cidades estão sentindo opressão. E essa não é uma realidade distante do Brasil. Nos últimos 40 anos, o Brasil passou por uma migração de sua população do campo para a cidade, atingindo em 2015 o patamar de 85% dos habitantes residindo em zonas urbanas. Isso se reflete em cidades cada vez mais lotadas e congestionadas. Segundo os dados do Denatran, em 2020 existiam quase 9 milhões de veículos registrados somente na cidade de São Paulo. E um relatório da SET São Paulo de 2019 indicou também que dessa frota de veículos, mais de 79% era composta por carros e quase 16% por motocicletas, demonstrando a atomização do transporte no Brasil. Tudo isso resulta em uma grande dificuldade de se atender às demandas de entregas no trecho final do transporte, denominado Last Mile, que hoje representa 53% do custo total do frete e até 41% dos custos totais de supply chain. Vale também ressaltar que dos custos relacionados à última milha, 60% são custos empregatícios. E, infelizmente, esse contexto caótico de transporte nas cidades gera outros problemas graves, como congestionamentos gigantescos, elevados números de mortes no trânsito e altos níveis de poluição. Porém, infelizmente, muitas pessoas já estão trabalhando arduamente para repensar o transporte humano na era da urbanização em massa. Como a gente pôde perceber, tecnologias de transporte sempre foram um desafio que nós humanos enfrentamos. Sempre que a gente tinha algum interesse logístico que a gente não conseguia resolver muito bem, logo apareciam algumas invenções para tentar solucionar esses problemas. E dessa vez não está sendo diferente. Desde que começamos a perceber que o problema do last mile era o problema da vez, empresas e pessoas começaram a se organizar para tentar resolvê-lo. Hoje já podemos conseguir identificar as principais tendências que estão emergindo para resolver esse problema. E a gente pode separar essas tendências em 3 grandes classes: inovações na malha de transporte, inovações nos veículos e inovações nas estruturas de tomada de decisão das próprias cidades. E nesse vídeo a gente vai descobrir um pouco do que está sendo feito e de quais barreiras essas tecnologias terão que enfrentar nos próximos anos para serem ou não adotadas pelas massas. As primeiras grandes inovações que iremos presenciar são inovações nos veículos que usaremos para transporte.
Num contexto onde a maior parte das viagens dentro das cidades são viagens curtas e as cidades estão cada vez mais densas, se tornou muito comum cenas de engarrafamentos caóticos em praticamente qualquer lugar do mundo. Estes engarrafamentos afetam não só o tempo das viagens, mas também o custo delas. E o que estamos vendo hoje são tecnologia buscando tornar os veículos mais inteligentes para que eles possam tanto usar melhor o espaço disponível, quanto reduzir os custos associados ao trabalho humano no transporte. Estes veículos são os chamados veículos autônomos e semi-autônomos. Eles são embarcados com tecnologia de inteligência artificial para se guiarem pelas ruas e avenidas e são capazes até mesmo de se comunicarem entre si para otimizar rotas e evitar acidentes. Ao redor do mundo já existem vários desses veículos rodando pelas cidades, mas alguns desafios ainda impedem a plena adoção dessa tecnologia. Antes dos veículos autônomos e semi-autônomos se tornarem dominantes, as fabricantes precisarão garantir que eles são confiáveis em qualquer condição climática. Tempestades, neblinas e neve são condições que criam uma complexidade de direção que os veículos autônomos ainda não são capazes de lidar. Outro desafio é em relação à aprendizagem desses veículos. Hoje não existem padrões do que se espera de um veículo autônomo. Com que velocidade tem que aprender coisas novas, como ele transmitirá esse aprendizado para os outros veículos e, talvez mais importante, como será garantido que eles não esqueçam os padrões que já haviam sido aprendidos. Por fim, mesmo depois de resolver todos esses desafios tecnológicos, para a gente ver esses veículos sendo adotados pelas massas, ainda dependerá que os governos adaptem suas regulações para definir como será a inserção desses veículos no trânsito das cidades. Afinal de contas, nenhum governo vai deixar uma série de veículos sendo dirigidos por inteligência artificial sem saber muito bem o que eles estão fazendo. Além de veículos mais inteligentes, para resolver o problema das cidades cada vez mais densas, estamos inovando quanto aos próprios fundamentos do nosso sistema de transporte. Por muitos anos, enquanto as cidades se expandiram em 3 dimensões, aumentando a área urbana e construindo prédios cada vez mais altos, nossos sistemas de transporte estavam limitados praticamente em sua totalidade a 2 dimensões. Mas este paradigma de transporte urbano em 2 dimensões não irá se perpetuar por muito mais décadas. Drones estão começando a ocupar os espaços aéreos das nossas cidades e sistemas de túneis estão sendo construídos para expandirmos nosso transporte também para o subterrâneo. Este novo paradigma de transporte em 3 dimensões aumentaria drasticamente a capacidade do fluxo de pessoas e bens dentro das cidades, viabilizando entregas no mesmo dia para praticamente qualquer lugar habitado no planeta Terra. Mas para que a presença de drones se torne padrão em nossas cidades, mais uma vez alguns desafios precisam ser resolvidos. Assim como vimos para carros autônomos, estes drones também poderão ser guiados por inteligência artificial, e assim enfrentarão os mesmos problemas de tecnologia e regulação que vimos com os carros. Mas além desses desafios, os drones vão precisar de uma infraestrutura própria para poder se entregar com as nossas rotinas nas cidades. Padrões de pouso e decolagem precisam ser estabelecidos para que assim possamos construir essa infraestrutura necessária de como eles vão interagir conosco. Estacionamentos em varandas e telhados, regras de trânsito, como seriam essas coisas em uma cidade também ocupada por drones? Já para a expansão subterrânea, elevadores de automóveis seriam construídos para introduzir os veículos em uma espécie de via expressa disponível em várias alturas. Aqui o desafio principal é um tanto quanto óbvio, o custo de se construir tudo isso. E as principais inovações nessa direção hoje estão sendo no desenvolvimento de uma tecnologia de escavação mais barata, e assim fazendo com que esse tipo de transporte seja viável em mais cidades ao redor do mundo. Mas todas essas transformações não serão fáceis. Afinal de contas, cada cidade passou e segue passando por um processo de urbanização único, e, portanto, cada uma delas precisará criar o próprio plano de adequação para o futuro do transporte. E é aí que a tecnologia entra de novo. Dessa vez, uma tecnologia conhecida como Internet das Coisas. As cidades estão instalando sensores capazes de, entre várias outras coisas, medir como está o fluxo de transporte em cada canto da cidade. Essas medições serão armazenadas em grandes bancos de dados, conhecidos como Big Data, e depois serão analisadas de forma que apoiem as tomadas de decisão para ampliar e manter o sistema de transporte das cidades operando como desejado. Ainda há muito o que se inovar em relação a baterias para manter esses aparelhos ligados por um longo período de tempo. Mas a tecnologia que já temos hoje já abre portas para que as cidades comecem a se preparar para a revolução de transporte que está por vir. A grande questão é se as cidades estão valorizando a tomada de decisão baseada em dados e criando as chamadas Smart Cities, ou se elas estão seguindo o modelo antigo de tomada de decisão baseada muitas vezes em achismo dos políticos. E aí, o que essa cidade está fazendo para se adequar a essas mudanças? Conta um pouco pra gente nos comentários.